Irmãos, eu tenho orado a Deus para que Ele venha me usar na tua obra. Eu quero fazer somente a vontade dEle. Quero ser instrumento usado por Ele. Então, eis-me aqui, Senhor. Que não seja eu, mas seja vós. Em nome do teu Filho amado. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Lucas 10. Lucas 10, 38 a 42. Amém? Que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu peço à igreja que olhe para o seu irmão do lado e, se não sabe o nome, pergunte a ele aí agora. Vou contar até 3. E quando eu contar até 3, os irmãos vão chamar o nome desse irmão aí 2 vezes. Mas não é assim comum, não. É 2 vezes como uma mãe fala com seu filho quando está fazendo arte, sabe? Igual eu falo com Caleb. Caleb, Caleb. Amém? É no 3, hein? É 1, é 2 e é 3. Chama aí. Irmãos, o que isso quer dizer? Isso é um despertamento. Deus quer falar com você. Deus quer te despertar. Deus quer que você escute a voz dele. Amém? No texto, na palavra do Senhor, o Senhor também chamou Saulo 2 vezes. Saulo, Saulo. A primeira coisa, precisamos entender que essa palavra é para nós também nos dias de hoje. Não é verdade? Quando alguém está sendo chamado a atenção, a primeira impressão que a gente tem é que essa pessoa está errando, né? Está fazendo errado e alguém está querendo corrigir. Assim mesmo é o Senhor. Quando Ele fala com a gente, não necessariamente a gente está errando. Mas como Ele é o poderoso, Ele sabe de todas as coisas, isso pode ser que vamos errar lá na frente. Mas a gente não sabe, mas Ele sabe. Então Ele quer chamar a sua atenção. Não porque você está errando, mas porque você pode errar. Então vigia. Aqui, aqui em João 15, vai dizer assim: Não foste vós que escolheste a mim, mas eu os escolhi. O Senhor é a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Então, o que essa palavra quer nos dizer? Quando o Senhor encontrou com Saulo, vamos abrir lá em Atos 9:4. Atos 9:4. O Senhor disse: E caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Quando o Senhor se encontrou com Saulo às portas de Damasco, ele pediu para que ele fosse para uma determinada rua. E, enquanto isso, ele foi visitar Ananias. Chegando lá não, né, irmãos? Porque ele não foi fisicamente, ele foi em sonho, revelação. Ele disse a Ananias para que fosse ao encontro de Saulo. Para que, aqui em Atos 9, do 10 ao 16, diz assim, ó. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. Para que aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O que tem a ver essas duas palavras? Aqui também o Senhor está despertando Ananias. Ananias é servo do Senhor, não é? Mas ele não sabe tudo. Quem sabe tudo é Deus. Deus deu uma ordem para Ananias, mas ele ficou assim meio preocupado se era realmente aquilo que Deus queria que ele fizesse para Saulo. Mas o que o Senhor respondeu? Saulo não era uma pessoa exemplar, mas o Senhor disse a Ananias: vai, eu quero fazer a obra na vida daquele homem. Então, irmãos, o que quer dizer? Que mesmo que seja improvável, se você receber uma missão do Senhor, vai. Não se desvie, não tente argumentar para Deus o que Ele está dizendo, porque Ele sabe de tudo. Argumentar com Deus uma coisa que Ele está te ordenando é como se você estivesse num galho de uma árvore, imagine aí, e com o seu serrote você cortasse a árvore que você está sentado. Não tem lógica nenhuma, né? Então, precisamos entender a correção do Senhor. Por que correção? Porque Ele nos ama. Porque foi Ele que nos escolheu. Não foi. Vocês acham que é por minha vontade que eu estou aqui? Tremendo feito vara verde? Não é não, irmãos. É o Senhor. Eu tenho orado para Ele para isso. Eu tenho pedido a Ele para ser instrumento nas mãos deles. Então eu estou aqui, com vergonha, tremendo, mas eu estou aqui. Então, aqui, Deus teve o primeiro encontro com Marta. Marta recebeu Jesus. Ela mora com Maria e ela mora com seu irmão Lázaro. Mas quem recebeu Jesus na casa dela foi ela. Então, o que se passa? Quando a gente abre as portas para Jesus entrar, a gente espera que Jesus entre. Mas a gente não espera que outros entrem. A gente espera só viver Jesus. Mas se Jesus não vier com ninguém, ele vem no mínimo com 12. Se ele estiver sozinho, ele está pelo menos com 12. Aí o que acontece? Você se prepara para receber Jesus. Mas aí você vê João entrando, você vê Pedro entrando, você vê até Judas. O que acontece? Você quer viver Jesus, mas você não quer comunhão com seu irmão. Você não quer comunhão com seu vizinho. Você não quer comunhão com aquele que todos desprezam, todos acham que não vale a pena. Servir Jesus é servir também os irmãos. Não só aqueles que estão aqui perto, né? Porque é fácil. Servir a Deus é servir o seu irmão que te xingou,
que te levantou um falso, que fez a sua vida virar um reboliço. Servir Jesus é isso. Se Jesus entrar em sua casa, não deixe que ele só entre, porque há uma diferença de deixar entrar e de receber. Porque deixar entrar, você deixa qualquer pessoa. Só que receber, você está disponível para fazer um café, para servir um bolo. Agora entrar não. Imagine aí se alguém vai instalar uma internet na sua casa. Você vai receber ele ou você vai deixar ele entrar? Você vai fazer um banquete para receber ele? Se ele só vai ficar poucos minutos na sua casa? Não, né? Você vai deixar ele entrar. Então ele entra, faz o que tem que fazer e sai. Mas Jesus é diferente. Você tem que receber. Você tem que botar o banquete. Você tem que estar nos pés dele. Então Marta, ela ficou inquieta. Porque quando ela viu Jesus entrar, porque ela só estava preparada para receber Jesus. Mas quando ela viu Jesus entrar, e os 12, e mais a vizinhança toda, ela ficou maluca. Ela falou, meu pai, não vou dar conta. E aí ficou lá, bora fazer comida, bora fazer isso, bora fazer aquilo. E Maria não, Maria está lá nos pés dele, ouvindo os seus ensinamentos. Num determinado tempo, o que ela faz? Vou falar, vou chamar atenção, porque estou aqui me matando, trabalhando, e ela está ali toda despreocupada, falando na linguagem de hoje, né? Quando a gente está trabalhando e tem alguém que pode nos ajudar, principalmente no nosso trabalho, que está recebendo o mesmo salário que a gente e está lá sem fazer nada e a gente ficar se matando. Aí a gente fica assim, inquietos, né? Querendo ir lá e dar um pescoção. Mas não é o que ele está fazendo, é o que você está fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo, então faça direito. Então, o que ela fez? Por ter intimidade, porque ela recebeu o Senhor na casa dela, né? O que ela fez? Ao invés de chamar a irmã e ir lá falar com ela, não. Ela foi falar com Jesus. Olha a intimidade. Isso acontece com a gente. Quem é recém-chegado na fé, quem recente se converteu, jamais vai ter uma atitude dessa. Porque ele não se acha capaz, não se acha achegado. Ele se acha ainda que está distante, que não tem um relacionamento com Jesus. Então, uma pessoa que começou a caminhar agora com Deus, ele jamais vai fazer o que Marta fez. Aqui, o julgamento que a gente tem de Marta é o quê? Quando a gente fala assim, fulano é Marta, o que quer dizer que fulano é Marta? Quer dizer que ela é atribulada, né? Mas não é não, gente. Se Marta é atribulada, a gente é o quê? Como é que a gente tira a primeira impressão assim de que ela é atribulada? Ela não é, ela está atribulada, é diferente. Então, num primeiro encontro, a gente não pode determinar quem a pessoa é. Mas isso acontece, né? Porque assim, quando a gente vê alguém que de certa forma a gente acha que tem um narizinho empinado, a gente fala o quê? A primeira impressão é o quê? A primeira impressão é a que fica, né? Mas não podemos fazer assim. Porque Jesus mostra aqui nesse primeiro encontro que se a primeira impressão é a que fica, ele jamais voltaria na casa de Marta. E no texto aqui, ele entra na casa dela pelo menos 3 vezes. Pelo menos. A primeira vez é aqui, né, que a gente já conhece. A segunda vez é em João 11, onde aqui nesse primeiro encontro, ele usa Maria, que está aos pés dele, para dar exemplo para Marta. No segundo encontro, que é em João 11, ele usa Marta para dar exemplo a Maria. Né? Cadê a adoradora? A adoradora está chorando no luto em casa. O que ele fala? Vá buscar. Porque quando Jesus chega, a prioridade é ele. Você tem que deixar tudo por ele, por amor a ele. Então Jesus, não é que Maria estava errada em chorar pelo luto. Ela estava chorando pelo irmão. Mas ela errou em chorar em casa, quando nós devemos chorar nos pés do Senhor. E no terceiro encontro está em João 12, né, que é quando Jesus ressuscitou Lázaro. Nesse terceiro encontro, ele usa Lázaro para dar exemplo para as duas. Aqui,
neste primeiro encontro, se fosse a primeira impressão é a que fica, ele jamais voltaria naquela casa. Porque se Marta é uma atribulada, é porque ele voltaria naquela casa. Aqui nos prova que não devemos julgar, não devemos dizer besteiras, né? Na nossa linguagem seria falar abobrinha. Porque assim, alguém conhece o pai e aí o filho tem a mesma atitude, aí fala, por uma única atitude, aí dizem, eu conheço o pai e conheço o filho, tal pai, tal filho, igualzinho. Mas não é não. Ele pode ter feito igual uma atitude naquele dia, mas isso não quer dizer que ele é igual ao pai. Porque todos nós temos atitudes, temos caráter diferente dos outros. Tentamos imitar os bons costumes, né? Se alguém é um bom pago, a gente vai querer ser também. Se alguém vem para a igreja com frequência, a gente vai querer também. A gente vai imitar as coisas boas. Mas, às vezes, naquele dia, naquele caos, vai dar errado. E se alguém te conhecer naquele dia que você está virado, qual é a primeira impressão que você vai dar? Será que aquela pessoa vai te dar uma segunda chance? Mas Jesus te dá uma segunda chance. Se você souber se comportar no primeiro encontro, ele volta. Ele volta e ele transforma a sua vida. Atribulada do jeito que ela estava, por ter recebido tanta gente que ela não esperava, ela ficou agoniada, né? Como que eu vou servir tanta gente que se eu só esperava o homem? Como é que ele chega com 12 chegados e mais a vizinhança toda, o bairro todo que diz? Porque onde Jesus está, flui multidões. Imagine se Jesus entrasse aqui agora. Só ia ficar gente aqui dentro? Eu garanto que não. Aqui ia ficar com gente até o teto. Então, irmãos, devemos entender a correção do Senhor. Quando muito de vocês, inclusive eu, já vi o ímpio prosperando, né? Trocando de carro, fazendo tudo errado, mas Deus não fala nada com ele. Deus deixa ele prosperar, Deus deixa ele crescer. E aí o que é que você faz? Se você segue a Deus, faz tudo, você fica indignado, né? Mas como você já tem uma certa intimidade, aí você vai para o quarto orar, né? Aí você fala, Senhor, mas eu ando no seu caminho, eu oro todo dia, eu jejum, eu dou meu dízimo, e eu não prospero, eu não saio do lugar. Agora o ímpio, esse ano ele trocou de carro 3 vezes. Aí o Senhor faz o quê? Filho, com ele eu não falo, com ele eu não tenho intimidade, mas com você eu tenho diálogo, eu tenho intimidade, nós temos um bate-papo todos os dias. Então, se não foi feito ainda, mas eu vou fazer, se acalma. Não desista. Porque se o ímpio prospera, mas não é provação do Senhor. Ele pode estar feliz hoje, porque tudo veio fácil. Mas e amanhã, quando ele não tiver nada? Será que ele vai ficar feliz o quanto ele está hoje? E você que serve a Deus, se Deus te tirar alguma coisa, porventura você só tem uma carne para almoçar e não tem a carne para jantar. Mas se Deus tirar essa carne do almoço, você vai se chatear? Ou você vai ficar contrito, você vai orar, você vai agradecer, mesmo não tendo o que comer? Agradecer. Então, se o Senhor não está fazendo hoje, não se desespere não, confia. É porque não chegou o tempo, não chegou a hora. A nossa hora tem 60 segundos, mas a hora de Deus ninguém sabe. Então confia no Senhor. Então aqui o que acontece? Marta, já com aquela certa intimidade, eu recebi o Senhor. Então, tô íntima, né? Ao invés de ela chegar e falar para Maria o que estava se passando na cabeça dela, não. Ela foi falar com Jesus. Aí você me pergunta, e o que isso está errado? Está errado, e eu espero que os irmãos entendam isso e que também não cometam esse erro, é que
quando você vai falar com Deus, não podemos, por achar que estamos certo, já achar o que é que Deus tem que fazer. Nesse texto, Marta vai falar com Jesus achando que está certa, mas ela está errada. Maria fez uma boa escolha, porque naquela época elas não podiam chegar a onde estava sendo pregado o evangelho e sentar e ficar ouvindo e aprender. Mas ali não, Jesus estava na casa dela, ela tinha que tirar o máximo de proveito dele, daquilo. Então, onde Jesus está, o que os nossos trabalhos, as nossas coisas que tenhamos que fazer, não deixa de ser importante. Sim, é importante fazer o café, é importante. É importante preparar um almoço, um jantar, que seja, é importante. Mas não é a prioridade, porque a prioridade é Jesus. Então, o que ela fez? Vou falar com Jesus, né? Porque eu estou aqui toda sem saber o que eu faço, vou falar com ele. Aí o que ela faz? Ela vai lá e fala, aqui a segunda parte: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir só? Então quer dizer, o Senhor sabia que ela estava trabalhando sozinha, mas ela achando que estava certa, a dona da razão, eu vou chegar lá e vou mostrar para ele que eu tenho razão. Gente, precisamos entender que mesmo achando não, tendo certeza que a gente está certo, a gente pode estar errado. Então chegar todo se achando dono de si, talvez você está errado. Então, deixe Deus, ao invés de você falar do próximo, como a gente escuta muito, deixe Deus falar do próximo para você. Deixe Deus falar das coisas que Ele passa para chegar aqui, para estar no pé do Senhor. Então, o que ela fez? Dentro da pergunta, olha que mulher astuta. Dentro da pergunta, por ela achar que ela já estava certa, que dona da razão, o que ela fez? Já dá logo a resposta. Ao invés de ela pedir Jesus para que Maria fosse ajudar ela, não. Ela impôs. O que ela diz? Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, agora. Olha que petulância dessa pessoa. Falando isso, parecendo que estava falando com alguém assim. Ordene, pois, agora que venha me ajudar. Aí o que Jesus fala? Dá uma respirada, eu imagino que foi assim, né? Dá uma respirada e fala: Marta, Marta. Quer dizer, né? Tu tá doida, menina? Como é que tu fala um negócio desse comigo? Tu não sabe que eu sou teu Deus, que eu sei de todas as coisas. O que tu tá dizendo? Aí o que ele fala? Respondeu-lhe Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que isso quer dizer para nós aqui hoje, né? Que às vezes a gente tem certeza que está fazendo certo, que está no lugar certo e falando com as pessoas certas. Mas precisamos entrar no quarto, fechar a porta e ter um momento a sós com Deus. Deixar Deus falar ao seu coração. Não só as coisas boas, porque Ele sabe de todas as coisas. Então, fica quietinho. Quando você achar que sabe tudo, você não sabe nada. Então, fica calado e deixa Deus falar por você. Então, se nesse primeiro encontro o Senhor achasse também, assim como nós, né, que Marta era atribulado, Ele não ia corrigi-la, Ele ia deixar ela no erro, ia virar as costas e nunca mais voltaria àquela casa. Aqui em Atos, quando
quando Jesus falou quando Jesus falou com Saulo, na verdade, quando Jesus falou com Ananias, né? Ananias achou o dono da verdade que Saulo não era merecedor de que Deus fizesse alguma coisa por ele. Mas Deus disse o que para Ananias? Independente das coisas que Ananias estava falando para o Senhor, que era para ele ir, mesmo assim, mesmo ele tendo certeza que não valia a pena. O Senhor disse: vai, sou eu que estou mandando. E muitas coisas eu farei na vida de Saulo. E assim, né? Fez. E não fez pouca coisa, não. Fez muita coisa. Aqui, só para concluir, Jesus, ele não prioriza o eu. Ele prioriza o nós. Quando ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele se fará presente. Mas então quer dizer que se eu me trancar no quarto sozinha, se eu for orar, Jesus não vai estar presente? E aí, vai estar ou não? Vai, né? Mas o que ele diz? Que quanto mais, melhor. Então quer dizer, não é porque eu estou no meu quarto que ele não vai estar comigo. Vai sim. Mas se você puder estar em comunhão com seu irmão, venha. Venha, porque a menor distância entre Deus e você certamente passa pelo seu irmão. Às vezes a gente acha que, eu não vou na igreja porque tem uma irmãzinha que fica falando demais aqui do meu lado. Eu não vou porque as irmãs que têm filho pequeno ficam passando pelo culto, fica me atrapalhando. Mas Deus quer isso. Deus quer te frutificar em seu coração o quê? Primeiro o amor, né? O amor é a base de tudo. Então, se você tem amor, se você ama, você perdoa, né? Então, essa palavra quer nos aconselhar, nos exortar de coisas que às vezes a gente faz no dia a dia e a gente acha normal, mas para o Senhor não é normal. Então, quer dizer que se eu não for na igreja e eu quiser ouvir uma palavra para edificar minha vida, eu vou no YouTube e abro aí uma palavra, né? E vou edificar minha vida. Não estou lá ouvindo criança, não estou ouvindo a irmãzinha. Mas e se você sentir fome? Você vai colocar a televisão num canal de culinária e vai encher sua barriga? Não vai, né? Você vai fazer um prato de comida e mandar para dentro, igual eu faço, né? Então, irmãos, servir em casa, agora na pandemia, muita gente está assim, né? Eu vou servir em casa porque não quero pegar coronavírus. Mas o coronavírus está só aqui na igreja? Na fila da lotérica não tem coronavírus? No banco, numa fila gigantesca para receber Bolsa Família, não tem coronavírus? Tem. Então, o que Jesus quer nos ensinar? Que para chegar até a mim, ele vai passar pelo meu vizinho, ele vai passar pelo meu amigo, pelo meu irmão lá da igreja. Então, servir a Deus é servir primeiramente o próximo. É servir o atribulado, é servir o injusto, o falso. Quando Judas foi entregar o Senhor, quando o Senhor falou com ele, se fosse hoje, a gente falaria assim: o que veio fazer aqui, sua cobra? Né? Mas o Senhor não. O Senhor falou o quê? O que veio fazer aqui, amigo? Porque o Senhor é amigo, independente do que ele ia fazer, porque o Senhor já sabia, o Senhor é amigo. Então, o que a gente tem que ser? Primeiro de tudo, amor. Porque se você ama, as outras coisas vai passar assim, tranquilamente. O que acontece? Se o Senhor disser que você tem que... a sua roupa nova que você comprou para ir naquela celebração de final de ano na sua igreja, e se o Senhor colocar alguém nu em sua porta e disser, dê a sua roupa nova, o que você vai fazer? Você vai entrar e pegar uma roupa velha e dar, ou você vai obedecer à voz do Senhor e dar a nova que você iria usar? Então, o Senhor, ele nos ama de uma tal forma que antes de fazermos o errado,
ele nos alerta para ouvi-lo, para não cometer essa tal falha, né? Quando ele falou com Ananias, assim, pode-se dizer que passou pela cabeça dele que ele estava ficando doido, né? Porque uma pessoa igual Saulo jamais mudaria. Só que a nossa salvação depende do irmão. Para chegar em você, Jesus vai ter que passar pelo seu amigo, pelo seu vizinho. Quando Jesus disse aos discípulos: eu tive fome e vocês não me alimentaram. Eu estava pelado e vocês não me vestiram. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Aí o que é que João disse? Senhor, quando que a gente deixou de fazer essas coisas por ti? Quando que a gente não fez tais coisas? Aí o Senhor disse o quê? Quando não fizestes a eles, mostrando para alguém que não estava ali servindo ele. O que isso nos ensina? As nossas certezas que estamos servindo o Senhor em verdade e em espírito, podemos estar enganados. Porque vir à igreja todo domingo não quer dizer que você serve a Deus. Devolver dízimo também não quer dizer que você serve a Deus. Se você não serve o seu próximo, como é que você vai dizer que você serve a Deus? Deus diz que não é uma placa de igreja que nos salva. É quem somos. É o quanto conhecemos dele e o quanto somos parecidos com ele. E Deus é amor. O Senhor nos ama tanto que entregou seu único filho para que hoje eu e você estivéssemos aqui, né, hoje, para ouvir essa palavra. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para os irmãos e que antes de falar do próximo, deixe Deus falar do próximo para você. Não saia falando o que vem no seu coração, porque as palavras machucam e machucam muito. Às vezes você pode achar que um soco na cara machuca, mas às vezes uma palavra errada machuca mais que um soco. Amém? Glória a Deus.